Então, como advogado, se eu fosse falar aqui coisas técnicas, eu ia entediar vocês mais ainda. Então, eu vou tentar, né, tirar aqui a roupa de advogado e falar uma coisa mais humanizada, mais humana, sobre um tema que eu acho que é presente na vida de todos vocês: negócios familiares. A família serve à empresa ou é a empresa que serve à família? E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui participa ou de alguma forma está envolvido com uma empresa familiar? Levanta a mão. Seja a empresa dos seus pais, seja você como pai que tem uma empresa familiar. Normalmente, ou os filhos, né, de alguma forma estão envolvidos nisso. Então, é uma realidade que a gente pode ver que é bem presente, né? E eu queria trazer, já que é um papo de homem, eu queria trazer isso aqui com uma analogia com o futebol. Porque a empresa, se a gente parar para pensar, olha como se parece com um arranjo como esse, né? São várias pessoas, cada um numa posição, cada um numa função. Isso é dirigido por alguém. E se a coisa não funcionar como deveria, se os papéis forem representados de forma diferente, isso vai dar pau, né? Ou vai tomar muito gol, ou não vai acontecer nada. Mas a gente queria meditar um pouco sobre isso, porque, e se funcionar, né, a empresa familiar, se a gente olhar o que acontece atrás, né, o que está por trás, o que está na retaguarda disso, a gente vai ver que, como vocês viram aqui no auditório, 95% das 300 maiores empresas do mundo são familiares. É interessante isso, né? Se a gente pegar as 300 maiores do mundo, 95% são familiares. No Brasil, 90% das empresas são familiares. Isso representa 65% do PIB brasileiro. Então, nós aqui, e todas as outras empresas lá fora, tocamos 65% desse país. O restante é o governo. Não, estou brincando. E, além disso, 70% da força de trabalho passa por essa realidade. Então, essa é a força, esse é o panorama, né? Como um restaurante lá da família Santos, né? Normalmente começa assim, eu não sei qual é o seu negócio, que você diz que é familiar. Mas, olha lá, é lá o senhorzinho e a senhorinha que fundaram lá o restaurante, depois foi chegando filho, genro, nora, e é isso. Isso vai criando gerações a partir de um negócio familiar. Mas isso traz desafios, né? Então, quando a gente olha para os desafios que esse arranjo traz, a gente vai ver que exatamente aquilo que traz força, que é ser familiar, traz também algo que distorce e que desafia a estruturação do negócio. É que as relações familiares interferem. Não tem jeito. Há uma supervalorização das relações afetivas. Então, aquilo que eu deveria tratar em nível profissional, agora tem amor envolvido. Isso ajuda ou atrapalha? Isso coloca quem a serviço de quem? Porque olha esses dados aqui e se assuste com eles. 70% das empresas, o que eu fiz aqui? 70% das empresas familiares, isso eu posso estar falando de você, da sua empresa, morrem com a morte do fundador. Então, a SBT, o Silvio Santos foi embora, será que morre ou não morre? Só que se você já passou da primeira geração, então quero te dar um outro dado, só 5% chegam à terceira geração. Bom, então tem um problema aqui que a gente precisa olhar. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Né? Se a gente olhar o meio da situação, o que está no centro disso tudo? O que está no centro disso tudo? E aqui eu chego no ponto central que eu queria tratar. Como eu disse, eu não vou tratar de questões técnicas aqui. Eu queria tratar desse aspecto humano, porque é um testemunho das realidades que eu vivo no escritório. Eu trabalho com fusões, aquisições e reorganizações societárias. O meu foco é direito societário. Então, é o dia inteiro trabalhando em empresas e sociedades e relações. Só que essa experiência que eu quero compartilhar não é para dizer que o seu negócio está certo ou está errado. É só um testemunho daquilo que eu vivo, que eu experimento, que eu presencio nas empresas. O que está no meio disso tudo é o seguinte dilema: quem serve a quem? A família está a serviço da empresa ou é a empresa que está a serviço da família? A gente precisa entender a empresa como um conjunto de CPFs. Todo mundo já ouviu essa frase aqui. Agora, pensa comigo. A empresa nada mais é do que um conjunto de relacionamentos. Não é? Então, sejam os relacionamentos entre os
os relacionamentos dos funcionários entre si, deles com os sócios, os fornecedores com a empresa, os clientes com a empresa. E se a gente for ampliando esse leque, nós vamos ver a empresa com a cidade, ela paga tributos para a cidade, a empresa com o Estado, e, como eu disse, 65% do PIB é gerado por esse tipo de empresa, significa que há um relacionamento lá na essência das empresas com o próprio país. Então, empresa, tanto que no direito a gente diz que é uma pessoa, só que ela é jurídica. Então, a psicologia mesmo já está afirmando, a empresa é algo que tem alma. Alma nesse aspecto, de que a empresa, eu olho para ela, então, se ela é um conjunto de relacionamentos, aqueles relacionamentos, o que acontece naqueles relacionamentos, a estrutura até psíquica daqueles relacionamentos, eu consigo perceber. Quem já entrou numa empresa e falou, nossa, esse clima aqui está ruim, né? A gente encontra clima o quê? Organizacional. Então, a empresa com alma, nesse aspecto, de que ela vai representar a qualidade dos relacionamentos que ali se representam. Então, porque são vidas que são conectadas. Isso gera o dilema por conta de pelo menos dois aspectos. Primeiro, quando eu olho para resultados, eu vejo o seguinte, quem é o jogador desse jogo? Quem joga esse jogo? Quando eu tenho um empregado, se ele não entrega resultado, o que eu faço? Eu demito. Mas e quando o empregado é meu familiar? Eu demito o meu familiar? Quando é meu filho que não entrega resultado na empresa? Será que eu demito? Então, quem serve a quem? Quando o meu sócio não entrega resultado e ele é meu irmão? Quando o meu diretor é meu primo? Quando o meu diretor é meu pai? Eu tenho essa opção, ou até tenho, mas eu faço. Então, o desafio, olha lá, é como eu trouxe ali a figura do meu gordinho preferido ali, né, do Goiás, eu sou Goiás, mas o Walter, né, o cara joga pra caramba, mas o cara se enche de bolacha. Aí bolacha é o espinafre dele, ou a bolacha é realmente o que atrapalha ele entregar os resultados, né? O que eu faço com um cara desse? Ele está lá encostado, não pode jogar, enquanto ele não emagrecer. Mas e se ele fosse o filho do seu Ailey Pinheiro, que, aliás, é meu cliente? Será que ele seria excluído? Será que ele seria para o banco? Então, o ponto é, as dinâmicas familiares, elas implicam no obstáculo, muitas vezes, para os avanços das empresas. E é isso que traz esse primeiro desafio. O outro desafio é o seguinte, é em termos de vocação. E para isso que eu tenho que olhar. Parece que, quando eu tenho uma empresa familiar, eu imponho uma identidade ao meu familiar. E, às vezes, o cara é goleiro e eu ponho para jogar no meio de campo. Eu pego o meu filho e coloco a sina de ter que me suceder. Mas será que a vocação dele era ser empresário? Por que eu, como fundador, preciso, necessariamente, colocar esse peso nas costas dele? Porque tem filho, sim, tem vocação, mas pode ter filho que não. E quando eu tenho mais de um filho, e só um tem a vocação, como é que eu faço com essa situação se os filhos entendem que devem herdar de forma igual? E a lei diz que sim. Às vezes é um irmão, é uma sociedade entre irmãos. Aí um irmão tem a vocação, e o outro só porque o irmão é sócio, mas o outro é um peso na empresa e eu não posso demitir. Como é que eu faço? Às vezes, um sócio tem, numa família, alguém com perfil de suceder, mas o outro sócio, a sua família, é totalmente inadequada para a sucessão empresarial. Não tem ninguém com perfil empresarial. O que eu faço com isso? E aí a gente não entende por que 70% das empresas morrem. Porque, muitas vezes, o fundador, isso é uma questão cultural, ele cria o negócio da família. E aí ele já começa a ensinar o filho dele, desde criancinha, a suceder o negócio de papai. E eu sei que nesse auditório, eu conheço a maioria aqui, muita gente, para muitas famílias aqui, isso deu certo. Mas olha se deu certo para todos os irmãos. Muitas vezes você vai ver que é um que tem, às vezes, a habilidade, e contra esse tem um peso muito grande nas costas, porque aí ele começa a ter que carregar, e é o sentimento que ele tem, uma responsabilidade maior, mas ele tem que repartir os mesmos direitos com aqueles outros irmãos. Tem jeito do negócio desse dar certo? Não sei, eu sei que estatisticamente tem sido um desafio.
Mas aí, se eu vi o que está por trás, né, o panorama que está por trás, e se eu cheguei no cerne do que a gente quer discutir, que é exatamente a empresa com alma e como esses relacionamentos que compõem uma empresa interferem, né, e que a gente deve cuidar, como é que eu resolvo isso? Né? Porque para eu ganhar esse jogo, eu tenho que fazer gol. Né? Então, primeira coisa é entender o papel desse cara aí. Né? Eu trouxe aí um emblemático técnico. Né? A gente precisa, numa empresa, entender que o fundador veio primeiro. Normalmente, é nele que está a solução dos problemas, a solução das questões. Eu, por exemplo, um testemunho pessoal, ainda voltando um pouco no raciocínio anterior, eu tenho 3 filhos. E, às vezes, eu levo os meus filhos para o meu escritório. Meu pai está aqui, meu pai tinha empresa de engenharia. Ele me levava para trabalhar com ele. Eu lembro disso, a gente saía viajando, visitando obra. Mas eu nunca recebi dele o peso de ter que sucedê-lo na empresa dele. Assim como eu não trago para os meus filhos o peso de ser advogado. Eu fico olhando a característica de cada um. Então, o Gabriel quer ser geneticista porque ele tem uma condição especial dele e quer estudar esse troço. O Fernando, que é o mais novo, fica variando. Ele quer ser cardiologista, agora quer ser físico. E a Laura quer ser médica também, e eu vou tratando isso aí. Mas eu não vou impor na cabeça dele que o meu escritório tem que ser sucedido por eles, portanto, papai quer que você faça direito porque você tem que ser advogado, porque eu posso gerar um desequilíbrio. Mas, quando a gente está tratando de empresa, é preciso que o fundador, aquele que veio antes, seja ele o pai, o fundador da empresa, ele perceba essa diretriz. É dele que tem que sair a solução. Porque ele, melhor do que ninguém, entende a empresa. A empresa é como um filho para ele. Ele tem que perceber se os outros filhos têm condição de se tornar pais daquele filho. É nele que tem que estar a percepção. Então, o fundador tem que assumir a responsabilidade do processo e ele tem que resolver isso enquanto ele está vivo. Porque o grande desafio é quando esses temas não são tratados em vida e os filhos têm que resolver. Eles não resolvem. Ou se resolvem em conflito, resolvem de forma muito desafiante. Esse é o ponto. E aí, ele tem que abandonar antigas crenças, assessores, porque também pode não ser. Como é que o técnico faz isso? Ele tem que olhar para pelo menos 2 situações, não é assim no futebol? Primeiro, ele tem que ver quem joga, quem que ele põe para jogar. E segundo, ele tem que pensar no esquema de jogo. Então, quando ele vai olhar quem tem que jogar, é preciso que ele passe por algumas perguntas, porque perguntar não ofende. E eu queria que... Eu não vou trazer respostas para isso, até porque o tempo é muito curto. Mas eu queria que agora todo mundo que falou que tem empresa familiar, ou que de alguma forma está ligado à empresa familiar, respirasse profundamente. Né? Respira, porque eu não vou responder as perguntas, mas eu quero que a gente se pergunte junto, tá? Porque aí você vai meditar na sua realidade, mas pergunta o seguinte, quando você olha 4 aspectos, pessoas, propósito, recursos e liderança, você vai dizer, você vai se perguntar o seguinte, com relação a pessoas, quem na sua empresa, na minha empresa, foi excluído? Quem foi expulso? E que às vezes não deveria ter sido. Quem ali dentro que não está sendo visto? Quem tem um talento que você, como participante da empresa, seja fundador, que você não está vendo? Quem faz parte daquela empresa? Mas quem está ali fora do lugar? Nós temos que perceber essas coisas e nós temos que interferir, porque senão a empresa está servindo às pessoas. E todo ser humano deve servir a um todo. Não é esse o grande problema? Eu querer que o todo me sirva, ao invés de entender que eu devo servir com meus dons e talentos ao todo. É exatamente esse dilema que a gente quis tratar aqui. Quando eu olho para a questão do propósito das empresas, a pergunta que todos devem fazer é, a sua empresa, do que se trata realmente? Eu estava falando com o Thiago Pena aqui, ele estava falando que a minha empresa é de óculos, né, ele e o Paulo Neto, mas, no fundo, o objetivo é relacionamento. Aí quem olha isso fala assim, espera um pouquinho, como é isso? Então, do que se trata realmente o seu negócio? Né? A quem o seu negócio serve? Você pôs uma empresa de pé, a quem isso serve? Quando eu olho para os recursos da empresa, eu tenho que entender o seguinte, como o dinheiro conecta as pessoas. Às vezes você tem um investidor, aquele investidor é só um patrão ou, de fato, ele traz alguma coisa e contribui? Como é que o dinheiro conecta as pessoas? Às vezes o salário, a remuneração, a participação nos lucros,
conecta as pessoas. O que falta realmente na empresa? Será que é dinheiro? Será que a nossa empresa está precisando de mais dinheiro? O que falta? São perguntas que o fundador tem que fazer. E com relação à liderança, né? A liderança está a serviço da organização? Quem deve cuidar do processo sucessório? O líder está no lugar certo? O líder está entregando aquilo que ele pode dar e que a empresa precisa? São perguntas relevantes. Se eu estou falando de inovação, as palestras anteriores aqui falaram bastante de inovação. Como é que a inovação começa? Não seria pelo próprio líder? Ou seja, quando eu vou pensar em pessoas, na escalação desses jogadores no jogo dos negócios, essas perguntas têm que ser feitas e refletidas pelo próprio fundador. Mas aí, com relação ao esquema de jogo, a estratégia tem solução, né? Ou seja, se tudo que a gente viu até aqui foi entender que empresas familiares são a força desse país, que exatamente por serem familiares, elas trazem em si relações distorcidas que deveriam ser focadas em resultado, mas de repente estão focadas apenas numa empresa que serve a família independente de competências. Se pode haver pessoas fora do lugar, fora da posição, e se o fundador deve direcionar isso aí, como é que ele faz isso? Ele pode fazer isso, no mínimo, trabalhando 3 aspectos. Esses aspectos podem ser sequenciais, mas também podem ser concomitantes. E, de novo, é a percepção do fundador, e eu estou falando aqui de cada um, de que, se ele não agir, pode ser que ele passe no funil dos 30% para a próxima geração e que os 30% virem 5% lá na terceira geração. Mas pode ser que a empresa morra e morra junto com ele, seja enterrada com ele no caixão. Então, o primeiro aspecto é trabalhar governança corporativa, é implantar urgentemente questões de governança corporativa, separar o que é família do que é propriedade das ações, do que é gestão. Nem sempre o familiar, que normalmente é proprietário da empresa, precisa ser gestor. Nem sempre o gestor não necessariamente precisa ser proprietário, e muito menos ele precisa ser da família. Porque tudo isso traz aspectos de profissionalização do negócio, e isso é um elemento que mitiga a morte das empresas. O segundo ponto que pode estar conectado a esse, é a gente trabalhar planejamento sucessório. Trabalhar reorganizações societárias. Quem já ouviu falar de holding? Né? Quem já ouviu falar de trust? Quem já ouviu falar de estruturas de seguros que a gente pode acoplar no planejamento para que a empresa esteja preparada para um evento de morte, por exemplo, e isso seja mais leve na transição entre as famílias. E aí a gente chega num ponto que normalmente está acoplado a isso, que é escrever a vontade do fundador. Se o fundador em vida consegue direcionar esse processo, ele consegue pôr num documento, que a gente chama de acordo de acionistas, e aí pode ser feito um acordo de famílias, essas regras, essas diretrizes, para que aqueles sucessores não fiquem perdidos e brigando entre si. E aí, quando nem uma coisa nem outra funciona, ou quando o fundador olha para a sua escalação e percebe que seria exigir demais dos filhos, impor a eles uma identidade que às vezes eles não têm, é como se ele cravasse para um cara que poderia ser um excelente médico, assina de ser empresário, de ser gestor de uma empresa, ou um cara que poderia ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um cara que tem um talento incrível para alguma questão, às vezes na área do esporte, ele cravasse naquele cara, assina de ter que ser empresário só porque ele é sucessor. Às vezes o fundador percebe isso, e aí uma forma de resolver é a venda da empresa. Ou seja, ele pode vender parte, e aí ele pode receber um investidor, um fundo de investimento, ou um investidor estratégico que pode ajudá-lo nesse processo, porque agora a empresa deixa de ser familiar, pelo menos nesse jogo invisível de forças, e passa a ter um ator que olha no melhor interesse da empresa. E a empresa, então, pode ser que perpetue, porque agora ela tem um investidor estratégico que participa dela. Ou, então, ele pode vender o controle da empresa. E essa costuma ser uma questão que é tabu para os empresários. Mas por que deveria ser um tabu? Será que a melhor forma, eu estou falando da minha experiência, muitas vezes os processos recentes de fusões e aquisições dos quais eu participei, era exatamente isso, o fundador, percebendo que a sucessão iria ser problemática, ele, protegendo a família, ele pega as ações da empresa, que são ativo de risco, quem concorda aqui? Às vezes hoje ela vale X,
Ela pode valer mais no futuro, como pode valer menos. Ele pega isso e troca por dinheiro. E aí ele vai trabalhar de forma segura esses recursos e a sucessão fica mais segura para os filhos, porque ele protege os filhos de sem ter vocação, seguir tocando um ativo que é de risco, que é a empresa. Então, a venda da empresa passa a deixar de ser um tabu para, muitas vezes, ser uma solução. Então, no final do dia, a reflexão que a gente queria trazer é essa, né? Em breves palavras, num curto espaço de tempo, a gente se perguntar, quem deve servir quem? A empresa é que deve servir a família? Eu vejo, muitas vezes, empresas em que o primeiro emprego do filho é na empresa de papai, ganhando R$10.000 por mês. Mas, sinceramente, quando a gente olha para o talento da pessoa, você não contrataria aquela pessoa para a sua empresa naquela função. Mas ele é o dono, ele é o filho do dono. Será que isso não é alejar essa pessoa? Então, será que não deveria ser o contrário? A gente entender que, no fundo, é a família quem deve servir a empresa? Porque essa é a maior vocação do ser humano, é servir ao próximo, servir ao todo. Se todo brasileiro entendesse que o nosso papel não é ficar demandando, mas doando, a gente viraria esse jogo. Era isso que eu tinha que compartilhar. Obrigado.